Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é escrever um livro. Muita gente já pensou em tirar esse projeto da gaveta. E você? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Muita gente de conteúdo relevante produz seus rascunhos, guarda numa gaveta ou no arquivo do computador e todo ano se promete lançar um livro. Só que às vezes a dificuldade da indústria editorial e até mesmo das demandas e realidades do mercado acabam afastando esse sonho, adiando esse sonho. Nessa edição do Triálogo a gente trouxe 2 pessoas que conseguiram realizar esse sonho. Cada um com uma estratégia bastante diferenciada para poder abordar esse mercado editorial. Vocês vão conhecer hoje Ingrid Carrafa e Marcos de Castro. Antes da gente começar a trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Cara, é incrível sua biblioteca. Muita coisa Linda. boa. Maravilhoso. Ó, Moby Dick, Boa, muito legal. Muito legal. E daqui, assim, quantos livros mais ou menos você já leu? Leu o quê? É, livro. Que livro? Daqui dos seus livros você já conseguiu ler mais ou menos quantos? Desculpa, ler... Você não leu? Como assim leu? Leu, acho que eu não tô entendendo. O Leu. livro você lê, né? Ler, você diz de ler. É. Gente, eu não sabia disso não. Mas você tem um monte de livro. É que pra mim era mais de decoração mesmo, ó. Que bonito. Dentro do livro tem uma história. Pra mim isso aqui era vazio, era mais de colorir mesmo. Você nunca leu um livro. Pra mim, quando as pessoas falam... Ah, você lê um livro, outro fala li, pra mim era mais uma maneira de falar mesmo. Pra mim ninguém lia, não. Você não falou que você adorava o Moby Dick. Sim, da capa. Aqui, ó, gente, tem uma baleia na capa. Ah, Moby Dick é a baleia. Para. Existe uma baleia chamada Moby. É a baleia da história. É óbvio, gente, por isso é que tem uma baleia na capa. Porque a baleia... Eu nunca entendi por que essa baleia tá fazendo aqui. Tenta ler. Eu vou tentar. Agora, como é que eu vou saber quais daqui que tem história? Todos têm. Todos? Se eu pegar o livro aqui na têm. sorte. Todos têm uma história. Vamos ver, hein? Mentira. Mentira, não tô acreditando nisso. Agora até valorizou mais minha compra mesmo. Opa, ó. Muito melhor do que vinil. Eu comprei uns 100 discos. Quando eu abri, era tudo igualzinho, frisbee preto. Então, mano, você acredita também que tem muita gente que leva livro para casa para enfeitar a estante? Acredito. Eu fiz o curso de letras na UFES e tive um colega lá que estava fazendo literatura que eu odiava ler. Você tem essa impressão também, Ingrid? Assim, é mesmo. Você tem uma história diferenciada. O Marcos está há 20 anos na literatura, militando há 21 anos, militando na literatura aqui do Espírito Santo. E ele vai pra rua, ele batalha, ele escreve o livro dele, vai de bar em bar, entregando o livro dele e escrevendo a história dele na literatura dessa maneira, né? Desse contato direto, no front, com o leitor. Como que a literatura surgiu na tua vida? A influência da minha mãe, né? Sempre ela em todas as áreas. Ela sempre leu muito. Então... Lia o quê? Ela lia romances, ela adorava romances. Sabrina? Não lembro, eu era pequena. Eu sei que ela sempre incentivou muito a leitura. Então nós criamos o hábito desde pequenos. Aos 13 anos eu comecei a escrever. E sempre ela incentivando, vai, escreve, externiza. Então... Não acredito que a natureza da tua literatura é bem diferente do que tua mãe lia. Sim, Você sim. tem uma literatura que ela tem um viés assim, erotizado. E que talvez não fosse tão parecido com o da tua mãe. Não. E como que ela vê a tua literatura hoje? Ela acha bacana, ela acha válido, porque é experiência, é vivência. E eu não sou mais a menininha da mamãe, né? Então, ela tá vendo eu florescer, ela tá vendo eu amadurecer, e para ela é válido, por mais que seja através da literatura ou não. E você, Marcos, como é que nasceu o escritor dentro de você? Minha mãe. Também é mãe? A minha mãe é professora, lia muito, adora poesia, gostava muito. E meu tio, o tio dela também, foi um escritor, né, em Belo Horizonte.
ele publicou alguns romances, poesia também. Ele escrevia no estado de Minas, ele tinha uma coluna no estado de Minas, e isso influenciou. A minha mãe, que me apresentou Castro Alves, né, Drummond, e aí comecei a ler, e daí para escrever começa. Eu costumo falar, Fábio, que a gente não escolhe a poesia, a literatura, essa vida, é ela que nos escolhe. É uma maldição, como diz o Pablo Neruda, né? Tem um poema dele chamado Autorretrato, que ele vai falando, né, que eu sou meu nariz adunco, sou gordo, sou isso, não sei o quê, orelhas tal, ele vai... E aí depois ele começa o lado psicológico, ele fala assim, sou poeta por maldição. Isso não é brinquedo, não. Essa tua maldição... pros outros. Essa tua maldição já te levou a quantos livros? Esse Somos Eu, né, vamos falar depois, é o 14º. 14º, a Ingrid está no primeiro É o livro. primeiro. E é a grande questão que a gente traz para essa edição do Triálogo. Muita gente está assistindo a gente, já escreveu muita coisa, está com muita coisa na gaveta, muitas coisas diretórias do computador e tem vontade de traduzir isso no livro, tem vontade de viver a primeira experiência publicada no livro, seja na literatura, seja até um livro técnico, e ela não consegue encontrar o caminho que transfere isso daquele arquivo do computador para um material impresso como o de vocês. Vocês conseguiram por caminhos diferenciados. E eu queria saber, como que foi essa sua primeira aventura literária e que dica que você pode deixar para essa pessoa que está nos assistindo? Olha, a minha primeira aventura literária não foi em livro. Eu conheci duas figuras que eu vou citar, o Wilson Coelho e Benilson Pereira. E os caras já tinham livros e tal. E o Wilson, ele vendia o chamado poema pôster, que era uma arte, um desenhista, um pintor, fazia os pôster com um poema ao lado. E vendia, aquilo vendia igual água. Aí fiz amizade com eles e tal, e comecei a vender na rua o pôster deles. Aí eu fiz o meu pôster, meu poema pôster. Foi o primeiro trabalho que eu publiquei, vamos dizer. E aí, naquele negócio todo, eu fiz o meu primeiro livro. E como eu gostei da experiência de vender meu livro na rua, essa coisa toda, dava uma graninha e um descompromisso, né, com a sociedade, essa coisa de ter que vestir uniforme, de bater ponto, de puxar saco de patrão, essa coisa toda. Então foi um barato, essa coisa da rua. E desde então, eu fiz o meu primeiro livro em 1994, O Grito. É um livro que eu vendi muito, um livro que não tinha nem capa dura, direita e tal. Eu saía por aí vendendo, dava para tomar minhas cachaças, né? Comprar meu cigarro, uma bermuda, um chinelo, e tá bom, vamos trabalhar. E a dica, quanto à dica, boa sorte, bicho, coragem, vai lá. No seu caso, como é que foi seu ingresso? Tem cerca de um ano, não é? Isso, eu publiquei foi esse ano. Esse ano eu tenho um contato no Facebook que ela é escritora e ela via eu publicando os meus textos, os poemas, e ela me indicou a editora pela qual eu publiquei, o Entre Rosas. Eu mandei no Vai Que Cola, vou mandar o original para a editora, quem sabe, né? Se rolar bem, se não rolar bem. A editora não estava pedindo nada? Não, eles não pediram, eu tomei a iniciativa de mandar. Até mesmo porque eu já tinha externado tudo isso, eu costumo dizer que eu não escrevo, eu vomito. Então eu já tinha vomitado tudo, poxa, por que não mostrar, né? Por que não divulgar o trabalho? Aí mandei para a editora e foi aprovado, consegui publicar. Então, assim, na verdade eu meio que eu não encontrei dificuldade nenhuma no caminho, porque eu acho que a dificuldade somos nós quem colocamos, né? Eu corri atrás, então... Apresentou, são dois caminhos diferenciados, como quem está em casa está podendo perceber. Ela foi pela via, digamos, tradicional, foi a editora aprovou um projeto e encampou. O Marcos vem aí desde 94 trabalhando de maneira independente. Ser independente foi uma opção ou era a condição que você tinha? As duas coisas, né? Foi uma opção e ainda não tinha. É complicado.
eu não gosto de me submeter a juízos, né, no caso. E a minha literatura sempre foi mal criada, vamos dizer assim, né? E Só uma curiosidade, o capital inicial, de repente o cara está achando que não tem grana nem para bancar esse livro, para poder ir à rua. O capital inicial para você gerar esses livros, ele vem como? eu vou na iniciativa privada, né, em amigos meus, que é dono de botequim, dono de empresas, né? Pá, vou na gráfica e falo, quanto que um livro assim, assado, tantas páginas, desse jeito, 2 características do livro, quanto custa para fazer 1000 livros? Ah, é tanto. Aí eu vou, bato em porta e falo, bicho, Apoio cultural, né? me dá uma graninha aí, vamos fazer um jogo aí e tal, boto a logomarca. Aqui, ó. Apoio cultural. Entendeu? Isso aí, banco livro. E depois, desses 14 livros meus, eu tenho 2 livros que eu ganhei a grana da Lei Rubem Braga em Vitória e a Lei de Vila Velha, Lei de Cultura de Vila Velha. São leis de incentivo à cultura, porque tem gente que não é do Isso, Estado que tá assistindo. Lei de incentivo cultural, vamos dizer assim, né? Mas o resto tudo foi dessa forma. Por exemplo, nesse Você já tinha grito, tentado alguma coisa antes, Ingrid, de lei de incentivo? Ou a sua primeira tentativa já foi direto na editora? Foi direto na editora. Eu não sou muito a favor da lei de incentivo, não. Então, eu corri atrás da editora mesmo. Você sabe que falando isso, você está carimbando seu Não, sem nome na lista problemas. negra Problema de nenhum. todas as leis de incentivo do país, a partir de agora, né, Marcos? O seu Não nome sei. é bem quisto nas leis de incentivo? olha só, eu nunca perdi. Os 3 livros que foi publicado e várias peças de teatro, que eu também sou ator, nunca negaram. Porque, por exemplo, como é que vai negar o único escritor que vive exclusivamente da literatura no Estado? O cara que está na rua, o que vai fazer 1000 livros, não vai fazer igual, na Lei Rubem Braga, por exemplo, tem muito isso. Tem senhoras de 60, 70 anos que faz o livro e que distribui no lançamento, dá para a família e fica 800 livros na gaveta. Então, o Marcos de Castro leva a logomarca da lei, dessa lei de incentivo para a rua, entendeu? Exato. E Eu não pode, eu te vejo na rua há 20 anos, sei que é verdade. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta no próximo bloco com as perguntas que foram feitas pelo público. Não sai daí que o Triálogo volta já. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está falando um pouco sobre como é a vida de escritor e como lançar um livro. A gente tem 2 escritores aqui, a Ingrid Carrafa e também o Marcos de Castro. E de repente você que está nos assistindo, louco para lançar o livro, agora chegou a hora de boas dicas. A gente vai responder as perguntas que foram feitas pelo público e a primeira pergunta foi essa. Tenho um livro pronto e gostaria de saber se de fato os editais funcionam ou se é uma espécie de amigo X da panelinha cultural. Madalena Cordeiro, de Cariacica. Eu não vou fazer esse julgamento que panelinha cultural. Não sei. O que acontece é o seguinte, por exemplo, existe um dinheiro disponível para, por exemplo, tem 1 milhão para literatura, na lei tal. Aí chegam lá 2 milhões querendo 2 milhões. Quer dizer, tem que haver um corte, eles têm que dar a metade. Se 10 pessoas estão pedindo o dinheiro para publicar o livro e só tem dinheiro para 5 livros. Você acha que o corte, então, ele é feito com base em critérios técnicos, artísticos e não uma brodagem, uma camaradagem, entre os confrades? Olha só, Fábio, eu talvez questione a qualidade da curadoria, né, que vai escolher, que vai decidir. Agora, quanto a esse, se eu tivesse, eu processaria, ia na polícia falar, estão fazendo isso com o dinheiro público. Então eu não posso falar, não tem como. Vamos Tem pra prova. Próxima pergunta.
Qual a opinião de vocês sobre as editoras que publicam sob demanda? É uma forma de ajudar o autor ou de mantê-lo num círculo de dependência? Maria Luísa Falcão, da Serra. Não, para mim foi bacana, foi interessante. E assim, eu não tenho o que falar em relação às editoras, porque foi uma que me abriu as portas, né? Então, para mim é interessante. Pega seu original, manda para a editora e vai, não vai que cola. Se conseguir bem, se não conseguir bem, tenta. Não fica limitando a sua literatura a dificuldades. Exato, e o fato de você estar numa editora também não impede de você trabalhar com outros modelos. Aquele Não, foi um claro que modelo, não. ninguém é escravo. Vamos para a próxima pergunta. Qual a tiragem ideal para um autor que pensa em lançar seu primeiro livro de poesias aqui no Espírito Santo? Natanael Costa, de Vitória. Não sei. Eu menos de 2.000 livros, para mim, não dá porque nem você pra é um começar. cara que tá na pista. Mas, por pra exemplo, esse cara que, pô, ele tá Ok. começando toda a história dele. Cara, eu acho que 500 mil livros, 500 Livros. ou 1.000 livros e tal. Agora, eu acabei de falar na questão da lei que existe, eu conheço, tem situações que pede 1.000 livros, ganha 1.000 livros, ganha dinheiro, faz 1.000 livros e não escoa 200 livros. Aí fica 800 livros guardados. Quer dizer, Porque o dinheiro leitor não vai público buscar deixado. autores, né? Não, Nem buscar livros. não, Tem que ter formas de Ou você... ele tem que ter um marketing muito bom, uma mídia muito boa atrás dele, ou ele tem que fazer igual eu, cara de pau e na mesa de bar. Fazer palestra em escola Deus também, meu. né? Tem muita gente que vai em Sim, escola fazer palestra, já fiz aproveita... muito isso. Acontece de ser convidado para ir conversar com os alunos e tal. É mó barato como experiência, mas não vende nada, porque aluno não tem dinheiro. Né? Vamos para a próxima pergunta. Num mundo onde as pessoas cada vez mais passam tempo na internet, ainda faz sentido publicar um livro impresso? Kátia Souza, de Vitória. Eu não leio livro, como é que fala? Digital. O E-book. e-book, né? O e-book. O cheirinho do papel, a coisa, a tradição, mas sei lá, não sei a nova geração, né? Mas eu, por exemplo, eu não tenho resistência nenhuma de publicar um livro eletrônico, essa coisa. Eu só não tive oportunidade ainda, uma sacação, uma grana, sei lá. Aí eu sou tradicional, né, Fábio? Eu sou das antigas, né? Como que você vê? Você acha que faz sentido o livro impresso ainda? Sim, faz sentido, sim. Eu vou partir da premissa de que se eu quero publicar, eu publico porque eu quero, eu escrevo porque eu quero escrever, porque eu quero externar. Então, não entra nem essa questão de fazer sentido ou não, entendeu? Mas você poderia escrever de forma digital. Por que o impresso? Exatamente por causa do cheirinho do livro, de ter a minha essência. Tá a minha essência todinha aqui. Então, essa essência que eu vou passar para quem vai vir adquirir meu livro, também vai comprar. E também, para mim, é irrelevante. Eu publico na internet, eu tenho blog, eu tenho página, mas... Mas só reiterando aqui, isso aqui, para mim, o livro impresso no papel é ultra necessário. Eu não sei se faz sentido, é o e-book. É o livro Por que não? da nova... Pois é, entre um e outro, isso aqui é desde de sempre. Eu tive uma experiência recente, esse ano, com um livro eletrônico. Eu lancei um livro eletrônico chamado 7 Dicas para Turbinar Seu Potencial Criativo. Falando de criatividade, que já era parte de uma palestra que eu fazia para professores, então resolvi abrir para um público maior. Sobre hábitos cotidianos que podiam aumentar a sua percepção da realidade e combinar de forma diferenciada as informações que você colhe. E a gente teve uma surpresa muito interessante. Em 2 semanas, a gente conseguiu 500 downloads. 500 pessoas baixaram o livro para ler. Não sei se leram, assim como às vezes a gente vende um livro impresso também, a gente não tem essa certeza. Não sabe se a pessoa vai ler. Exato, mas assim, perto da escala que eu tinha anterior com livros impressos, eu achei aquilo interessante, porque sobretudo para as gerações mais recentes, elas passam mais tempo na frente do computador, na frente do tablet, do celular, do que de outras mídias, dos meios. Então,
a forma de chegar direto àquelas pessoas me interessou bastante, essa história com o livro digital. O fato dela estar acessível para as pessoas a qualquer momento. Eu não tenho resistência nenhuma, o que eu sei, a geração está aí. Agora, eu não abro mão. Como é que é o nome daquele do multimilionário aí, da informática? Não é o Jobs, não, é o outro. É o que falou que ele, antes de ter dado um computador para o filho, ele deu um livro, que ele, quer dizer, a importância do livro. Windows, do Microsoft. Eu esqueci o nome dele. Bill Gates. Bill Gates, exatamente. Ele falou, quer dizer, você vê a importância do livro. Antes de dar um computador para o meu filho, eu vou dar um livro. Né? Fica a reflexão aí. Quem quiser ler o livro, fabioflores.com.br, lá está para download. Vamos para a próxima pergunta. Quanto é um investimento médio que um autor faz no lançamento de um livro? Carlos Tavares, de Vitória. Um investimento médio? Depende do livro. No seu caso, seu último livro. Esse último livro meu aqui, O Somos Eu, não sei também um preço não, porque foi uma jogada que eu fiz, o cara da gráfica é muito meu amigo, Celso Muniz, eu vou fazer uma propaganda aí, que é parceiro, da gráfica GM, gráfica editora GM, Celso Muniz, o grande parceiro. Na verdade, essa primeira edição foi um acordo que ele fez, vou jogar e tal, vamos fazer um jogo. Mas eu acho que assim, por exemplo, esse livro meu aqui, que é formato menor e tal, tem 60 páginas, cara, ele deve, sei lá, 1000 livros deve estar uns R$3.000, deve sair R$3 cada livro e tal, depende do livro. E a pessoa vende na rua? Por exemplo, tem um livro mais, né, bem elaborado do que o meu, né? E aí é o outro, eu sei. Você sabe qual o valor do mercado do teu livro? Olha, eu repassei para a editora, acho que foi 1.000 e pouco. Então, assim, colocando o que eu repassei para a editora e o que eu gastei para lançamento, uns R$2.000 por aí. E o livro está sendo vendido onde? Ele está sendo vendido pelo site da editora. Sim, pelo site da editora. Isso. Vamos para a próxima pergunta. Alguns palestrantes dizem que o livro é um cartão de visitas. Vocês concordam que o livro seja apenas isso? Júlia Dias, de Vitória. Claro que não. Um cartão de visita é muito pouco para um livro. O livro é uma janela para as pessoas verem um mundo melhor, ou pior, sei lá. O livro é uma faca que abre, né, a pele e entra. O livro é cartão de visita, é um cartão de visita. Uma metáfora, uma comparação estúpida quando se trata de um livro. Como que você analisa essa comparação? Só se ele for o cartão de visita mesmo. Mas a literatura para mim ela é um delicioso vômito, é um grande vômito. O livro em si, a escrita em si, ela já me salvou de muita coisa, de muita danação nessa vida minha. Por exemplo, depressão. Ai, poxa, eu estou com vontade de me matar. Não, deixa eu escrever, deixa eu externar. Então, poxa, é exatamente isso. Um cartão de visita não é tão banal assim, entendeu? Te abre portas para mundos que você nem imaginaria conhecer. Então, a literatura é isso. Você já se arrependeu de alguma coisa que você escreveu? Ou depois não, nada. Se eu fosse me arrepender de alguma coisa assim que eu escrevi, eu teria que me arrepender do que eu vivenciei. Então, não me arrependo, de forma alguma. Já se arrependeu, mano, de alguma coisa que você escreveu? Não. O filhinho, são filhos, né? Porque como a Ingrid colocou, às vezes que você... São nossos filhos, então. Às vezes que você está escrevendo é fruto de um momento, de uma emoção muito latente, muito profunda, e que talvez você pudesse guardar só para você, mas você tornou público, se eu tivesse evitado falar sobre isso. Não, absolutamente. Eu já fiquei assim, meio chateado quando você escreve uma coisa ruim, feia, né? Não é aquilo que eu queria. Mas não arrependimento. Pô, você vai parir um filho e vai falar que aquele filho é feio? Minha mãe falou isso muitas vezes.
Minha mãe tem certeza disso até hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Próximo bloco, indicação de livros para você. Até! Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a vida do escritor, né? E sobre os desafios para escrever o primeiro livro, para se manter nesse mercado que é tão dinâmico e tão complexo. Espero que tenha dado dicas para vocês e agora a dica é de leitura. Ingrid, o que você pode indicar para quem está nos assistindo? Eu indico o meu, Entre Rosas e Abismos, e indico também um autor. Fala para mim um pouquinho do livro, qual é a pegada dele? Uma pegada bem assim, de fossa mesmo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que não deu certo e estava naquela força, chafurdava na dor. Eu quero saber, eu vou fazer alguma coisa com tudo isso, alguma coisa tem que ser feita. Aí eu escrevi. Então é uma pegada bem dolorida, é essência pura, é dor. É uma dor assim, romantizada. Sim. E a pessoa encontra seu livro onde? No site da editora Penalux. Penalux. Isso. Que eu não sei o site, mas colocando Penalux no Google consegue achar. Chega até ele. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Em relação ao autor, eu também não lembro de nenhum livro do Diego, mas é um autor porreta, bom pra caramba, que é o Diego Moraes. Diego Moraes. Isso, ele é mais conhecido como o Urso de Manaus, se eu não me engano. E o cara escreve bem pra caramba. Coloca no Google também, que acha. De menos. Olha, muito obrigado. Valeu Eu mesmo que agradeço, Fábio. Pela presença. Marcos Carlos, o que você vai indicar para a gente? Eu indico Somos Eu, de Marcos de Castro. Somos Eu é uma corruptela do é nós, não tem essa expressão que eles estão falando muito aí. Aí, já que é para errar na concordância, é nós, somos eu. E somos eu também é aquela brincadeira do eu e seu duplo, né? A questão que o artista, nós somos os escritores, nós somos os porta-vozes daqueles que não têm voz, mas não quer falar, sim, não quer escrever. Então, o artista é o espelho da sociedade, de uma época, né? Da coisa toda. E todos se colocar no lugar do outro também, né? E onde que a pessoa encontra teu livro? Comigo, no meio da rua. Geralmente, que ruas que você frequenta? A Lama, Centro de Vitória, Rua 7, Praia da Costa, Praia, até em cemitério, em velório eu já vendi meu livro. E é só comigo. Eu não vou colocar não tem livraria, não tem lugar nenhum. É só comigo, no autor, autógrafo e tudo, sem mais delongas. Valeu, cara. R$10 apenas, são museus, se me encontrar na rua. Obrigado. E o autor é Charles Bukowski, qualquer um dele, o maldito dos malditos. Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência de estar com a gente. Espero que as dicas aqui tenham sido interessantes para você tirar seu projeto da gaveta do teu computador e se transformar num livro e que você possa apresentar de alguma maneira o seu conteúdo, a tua relevância para a sociedade. Se você gostou dessa edição, pegou pela metade, não tem problema nenhum. Você pode ir ao site imagem.tv.br/triálogo, lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente já fez. Se você quiser indicar um tema pra gente, também é muito simples, você vai no Facebook, facebook.com/triálogo na TV, deixa seu tema, deixa uma sugestão de entrevistado, que a gente pode fazer um programa a partir do teu desejo. Muito obrigado e eu te encontro numa nova edição do Triálogo. Até!